Bom, já 17h01, já estamos oficialmente no horário previsto. Eu vou começar aqui, Danilo, se você me permite. Só para a gente deixar claro, né, o tema de hoje, a gente poderia falar sobre várias coisas, e o tema de hoje a gente escolheu um tema sobre margem de lucro, né, como aumentar ou melhorar, enfim, otimizar a sua margem de lucro, principalmente tendo em vista esse momento de crise. A minha área de consultoria, né, temos vários consultores aí, a minha área de consultoria é gestão e otimização de custos, basicamente. Então, eu vou dar um approach mais voltado à gestão e otimização de custos, e o Danilo, que é consultor da área de marketing e vendas, né, ele vai dar um approach também da parte de como aumentar a margem de lucro, porém dessa ótica, né, de como vender melhor, como otimizar o processo de vendas, ou então como se relacionar, né, usar do marketing aí para se relacionar e ter melhores resultados. Eu vou Pô, compartilhar aqui. Pode até falar. antes, ô Luiz, até para a gente poder ajudar mais a galera, fazer um alinhamento rápido aí. Quem puder já usar o chat, tem um botãozinho chat aqui embaixo, e já colocar ali, por exemplo, o segmento, a empresa que trabalha, até para a gente tentar já guiar um pouco mais os exemplos, do que a gente vai tratar para alguma coisa um pouco mais próxima do cenário real de vocês. Eu acho que a gente vai conseguir gerar mais valor aqui nesse encontro. Isso, perfeito, ótimo. E essa parte, outra coisa também, a ideia de tudo isso, gente, é a gente ter um bate-papo, é a gente poder pegar, enfim, as informações de vocês, as necessidades de vocês específicas, e eu e o Danilo, entre o nosso conhecimento, tentar dar a melhor solução possível para vocês. Então, a apresentação que a gente vai fazer é bem breve, é só para a gente ditar um pouco o tom, falar um pouco superficialmente sobre o assunto, dar uma pincelada por cima, e aí a gente já começa falando especificamente, enfim, cada um aí pode levantar as suas dúvidas, os seus desafios, o que está enfrentando hoje na consultoria, nas empresas, enfim, nos negócios de vocês, e a gente para essa. Bom, vou apresentar aqui brevemente aqui essa parte. Tá todo mundo visualizando aí minha tela agora? Tô vendo. Sim. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes de consultoria, que a gente só consegue gerenciar aquilo que você consegue medir. Isso é uma coisa que parece óbvio, mas nem todo mundo pensa nisso. A gente sempre fala muito em gestão e gerenciamento, mas a gente não mede muito, né? Você não tem como gerenciar, gerir um negócio, uma área, um segmento, um setor, uma equipe sem ter números, sem você ter medições precisas disso, né? Então, qualquer negócio que está sem gerência não sabe que caminho que está seguindo. E é um pouco disso, essa parte do lucro, né? Às vezes a gente foca muito em marketing e vendas, né? Não querendo tirar aí o brilho do colega, mas às vezes eu vejo pessoas que focam muito em vender, 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 mas não sabe se está vendendo bem, se está tendo de fato lucro com aquelas vendas, né? Então, qual que é o nosso objetivo como empresa, como negócio? É lucro. Toda empresa nasceu, ela tem como principal objetivo ter lucro. A gente tem missão, a gente tem uma série de coisas, né? A minha missão é ajudar as pessoas, é fazer isso, é fazer aquilo. A gente tem propósitos, né? Mas o objetivo final de qualquer empresa é ter lucro, porque sem lucro ela não vive. Você não consegue atingir a sua missão se você não tiver lucro. E se sua margem de lucro não for satisfatória, você não vai conseguir ter alcance para cumprir a sua missão, você não vai conseguir ter alavanca para cumprir a sua missão. Então, como é que a gente faz para melhorar essa margem de lucro? Que nem eu falei, a gente basicamente tem dois caminhos aí principais: redução ou otimização de custos, ou então melhorar a qualidade ou quantidade de vendas. Eu sei que falar em aumentar vendas nesse período pode parecer até às vezes meio estranho, né? Meio ousado, mas tem muitos setores aí que estão conseguindo aumentar suas vendas, enfim, tem muita gente que tem conseguido melhorar seus indicadores, né? Então, para redução de custos, eu sempre falo que nem no começo, a gente precisa conhecer a empresa, a gente precisa saber medir o que está acontecendo de verdade. Então, alguns dos indicadores que são meio... Cada tipo de negócio tem indicadores específicos, né? Mas todo mundo tem custos fixos, todo mundo tem algum custo de matéria-prima vendida, né? O custo do produto, né? Principalmente quem trabalha com produto, custo de aquisição de cliente, custo de mão de obra, alguns negócios, alguns segmentos a gente especifica o custo de mão de obra, enfim, vários tipos de custos mais específicos. Os custos variáveis no negócio,
eu sempre acho muito interessante a gente fazer uma avaliação ABC de tudo. Para quem não sabe, por exemplo, curva ABC, na curva ABC de custos, né, dos custos do seu estoque, a curva A seriam os produtos que mais custam dinheiro para você, o B, o médio, o C são os que menos custam, né, os que menos impactam. Curva ABC de vendas, a curva A são os seus produtos que mais vendem, que te traz mais resultado, aqueles que te dão mais impacto, B, médio e C, pequeno, enfim, por aí vai, né? E o estoque, né? Nesse período de crise, principalmente, quem tem estoque, é muito importante ter uma gestão de estoque eficiente, né? Então, eu tenho os números, né? Vamos falar, supondo, eu já tenho isso daí, eu meço com qualidade. O que eu faço agora, então? Tem que otimizar, a gente tem que pensar em como que eu posso melhorar esses resultados, e qual que é o impacto que eu fazer uma alteração na minha empresa, qual que é o impacto que isso traz no meu resultado? Será que se eu fizer uma mudança vai trazer um impacto real no meu resultado final? E será que essa mudança, será que vai trazer um impacto no cliente? Né? Meu cliente vai ficar satisfeito, vai ficar insatisfeito, é algo que ele enxerga valor, né? Isso que eu vou cortar ou que eu vou mudar, será que é uma coisa que é muito valiosa para ele? Será que vale a pena mexer nisso? Então a gente sempre pensa nesses dois quesitos. Qual que é o impacto que isso traz para mim, né? Qual que é o tamanho do impacto e que o meu cliente vê assim. Então, basicamente, dentro dos números, a gente pode mudar, né? Otimizações dentro da operação, né? Então, se o meu time está trabalhando realmente de forma interessante, né? Se ele está realmente trabalhando de forma eficiente, se ele está capacitado, essa é uma hora de pensar bastante em treinar a equipe para poder entregar de uma forma mais eficiente e tudo mais, né? Às vezes, treinar a equipe para conseguir entregar o resultado à distância, que muitos não estavam acostumados, né? No meu produto ou serviço, né? Dependendo da área que você atua, eu consigo economizar no meu produto, eu consigo negociar com meus fornecedores, eu consigo enxugar custos de serviço, né? Eu consigo otimizar o custo de serviço para que eu consiga, com o mesmo valor, com o mesmo montante, entregar mais, ou enfim, coisas desse tipo. E atendimento ao cliente, eu sempre coloco como uma coisa, um ponto de importância grande, porque nesse momento onde as pessoas, todos nós estamos passando pelo mesmo desafio, você pensar no seu cliente de um ponto de vista humano, né, um atendimento mais carinhoso, entre aspas, né, uma coisa um pouco mais próxima, mesmo que o seu serviço seja uma coisa formal, sempre tem sido bem-vindo, as pessoas têm tido bons resultados com isso. E aí vem a dicasinha extra no sentido de qual que é o passinho a mais que você pode ofertar para o teu cliente para dar esse carinho, né? Alguns negócios podem dar um mimo, né? Um brindezinho, alguma coisa que faça ele perceber que você está lembrando dele. Ó, a caneca, o Alexandre está mostrando uma caneca, né? Alguns negócios, por exemplo, restaurantes, enfim, negócios de alimentação, tem muitos que oferecem um programa de fidelidade, né? De compre X pizzas e ganhe mais uma. Você pode diminuir isso, mostrar para ele que você está, enfim, querendo que ele continue consumindo com você, que você está disposto a chegar num meio termo com ele, enfim, mostrar esse carinho. Hoje também tem outras formas de você fazer essa bonificação do cliente que eu falo, né? Tem aplicativos de cashback que você pode usar no seu negócio para, enfim, ajudar ele também nos seus gastos, né? Ele não deixa de gastar com você. Cashback é bem mais interessante que o desconto, porque ele paga o valor integral para você e ele ainda tem um dinheirinho, um residual de volta que ele pode, enfim, fazer outras compras, né? E aí a margem de lucro, né? Como é que fica a margem de lucro? Você sabe o quanto que você precisa mexer, o quanto que você precisa otimizar dentro desses critérios que a gente falou para chegar no resultado que você precisa, né? A gente acha muitas vezes que a gente precisa de medidas muito grandes, drásticas, né? Que a gente precisa fazer aumentos de preço muito alto ou cortes drásticos de custos para você chegar no reajuste que você precisa do seu resultado final, da sua margem de lucro final. E aí eu vou deixar aqui uma pergunta que eu quero que vocês respondam, e eu vou falar isso só no finalzinho, a resposta disso aí. 5% de reajuste é muito ou é pouco para vocês? O que vocês acham? Quem quiser opinar aí, comentar, pode abrir o microfone, falar, que eu vou até dar uma pausa aqui no share para a gente poder ver vocês. Já aumentou o número de gente, agora que eu voltei a ver aqui. Show de bola. E aí, gente, 5% é muito ou é pouco? Pouco. Pouco?
E aí, Danilo, você que é o cara de vendas aí, aumentar 5% no preço ou diminuir 5% no preço, é muito ou é pouco? Você acha que mexe muito no resultado final? Depende da curva ABC, né? Eu acho que a tua resposta estava no slide anterior, não estava, não? Não, eu tô. No finalzinho eu vou mostrar. Eu fiz uma calculadora aqui simplificada para a gente descobrir a margem de lucro e para você poder ter uma noção de qual que é a alavanca que você tem mexendo em alguns dos seus custos ou dos seus preços. Mas vamos lá, vou Muito voltar bom. aqui. Depois eu volto nisso aí, pessoal. Lá no finalzinho eu vou mostrar essa calculadora para vocês. Aqui mais uma frasezinha para a gente se motivar, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de estudo de otimização, redução, cortes e tudo mais, a gente sempre precisa ter um objetivo em mente. Né? Eu falei, você sabe qual que é o resultado que você precisa no final? Né? Porque você sabendo o resultado final que você precisa, você faz uma lógica reversa e vai chegando nos cortes que você pode fazer, ou que você deve fazer, sem cortar desnecessariamente ou sem fazer nenhuma medida drástica desnecessária. E aí por isso que a gente fala, né, uma meta sem um plano não passa de um desejo, né? Você pode ter lá, eu preciso aumentar a minha margem de lucro em X%. Tá bom. E como é que você vai fazer para chegar nisso, né? Onde que você vai atuar? Como que você vai fazer isso com inteligência, né? Que esse é o mais importante. Então, se você tiver essa meta e não conseguir colocar um plano eficiente, um plano de ação interessante, você não vai conseguir, vai passar de um desejo, um sonho, uma vontade que você tem que muito possivelmente você não vai conseguir atingir. É uma frase de um carinha de 1952, bem recente essa frase, né? Foi alguém bem dos nossos tempos para dizer isso, né? Pessoal, essa apresentaçãozinha, quem quiser depois por e-mail eu posso mandar, enfim, para vocês verem. Tem aqui no finalzinho meus contatos. Quem quiser depois falar pessoalmente comigo, mandar um e-mail, ligar, enfim, eu vou estar à disposição. Mas da minha parte de apresentação, o que eu queria falar para vocês era isso. Nesses tópicos gerais, depois a gente pode aprofundar, enfim, falar um pouco mais a fundo. O Danilo também tem um dedinho aí, uma prosa que ele vai querer falar sobre marketing e vendas para já dar uma pincelada para vocês no que pode ser feito e eu vou deixar ele tocar o barco. Eu acho que eu preciso te autorizar aqui, né? Eu acho que tá tranquilo, Luizão. Aqui eu Você consigo consegue compartilhar a compartilhar tela, aí? tudo. Pessoal, é minha Sim, sim, primeira sim, vez sim. aqui, me jogaram na prova de fogo aqui. Eles acharam que só porque eu era do Masterchef poderia jogar na prova de fogo já no primeiro dia, sem Olha saber o Igor nada e aí. tal. Muito Então, bom, Tá pessoal, muito mandando bom. bem, tá mandando bem. né? Tá Então, representando aí, Igor? eu quase coloquei um fogão aqui no escritório só para me sentir mais familiar aqui com o ambiente, entendeu? Mas vai lá, Danilo, toca aí a sua parte. Muito bom, gente, muito bom. Eu vi que, assim como nós, tem bastante consultor aqui no grupo, pelo que o pessoal colocou no chat. Então, fiquem à vontade também, pessoal que chegou agora, que não colocou no chat ainda o que está fazendo, a empresa que trabalha, os desafios. Eu acho que é uma oportunidade legal que a gente tem para interagir um pouco mais, conhecer um pouco melhor. E aí eu também posso tentar trabalhar o conteúdo mais direcionado para vocês. E assim como a gente tem bastante consultor aqui, né? Eu tenho uma consultoria também de marketing, vendas e sucesso do cliente. Então, eu acho que a gente compartilha os mesmos desafios aí e eu posso também falar um pouquinho do que a gente tem feito aqui para continuar vendendo apesar da crise. Eu acho que a gente consegue gerar alguns insights para vocês também continuarem vendendo mesmo na crise, certo? E eu vou passar alguns slides, é coisa simples aqui, mas eu acho que talvez vocês fiquem com algumas dúvidas ou queiram falar depois sobre isso, então aproveitem, vão colocando no chat dúvidas e tudo que vocês forem surgindo aí na mente, não fica com a dúvida guardada, acho que a dúvida de um pode ser a dúvida dos demais, e depois a gente abre para perguntas. Beleza? Combinado? Fechou, tamo junto. Gente, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Se vocês conseguirem enxergar, vocês me avisem, por favor. Vocês estão vendo? Sim, sim? Beleza.
Gente, vocês estão vendo que tem alguns slides aqui que estão ocultos, tá? Então, eu não vou passar todos os slides por questão de tempo, mas no final eu vou deixar os meus contatos também. E nesses slides tem algumas dicas práticas. Eu vou falar elas para vocês, porque eu criei um briefing aqui, mas se vocês quiserem depois seguir tópico a tópico, para não precisar anotar muita coisa, fiquem à vontade, eu vou deixar os meus contatos, depois a gente pode trocar uma ideia. Gente, então vamos para cima, vamos dar uma olhada aqui no material que a gente trouxe para vocês. E o desafio que eu estou trazendo aqui para a nossa conversa de hoje é como que a gente consegue aumentar as vendas, vender mais, mesmo na crise, certo? E aí, o Luiz falou uma série de coisas, né? Que, poxa, a crise, ela veio para ficar mesmo, é mais uma questão da gente se adaptar. Amanhã, inclusive, eu vou fazer uma live com o pessoal da Exact Sales sobre se adaptar, né? Não parar, se adaptar, né? O mais forte, o que sobrevive não é o mais forte, né? É o que se adapta. Então, acho que mais do que nunca também essa máxima está vigente para a gente nos negócios. E quando a gente fala de adaptação, um ponto muito importante para a gente levar em conta é a questão do digital, né? Eu vejo que antes o digital ele já era importante, todo mundo sabe disso, mas mais do que nunca o digital ele se tornou necessário, fundamental, né? E até faço uma provocação aqui com vocês. Quem de vocês acha que tem uma presença digital boa ou ótima? Eu vou até abrir aqui a imagem, faça um sinalzinho de positivo se a presença digital está boa ou ótima, ou negativo se está ruim ou legal, mais ou menos. Faça um termômetro aí para eu conhecer. Muitos estão indo bem, alguns mais ou menos, e alguns têm pontos a melhorar. E aí tem um ponto interessante, gente, que eu queria trazer para vocês, é o seguinte: a gente pode começar um trabalho de digital mesmo sem muitos recursos, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de um celular, um cérebro pensante para fazer conteúdo, para estruturar essas coisas e muita boa vontade e persistência. Tá? Então, algumas dicas, né, que eu queria trazer para vocês aqui é trabalhar um pouco mais essa questão do empreendedor como imagem, né? Tem um conceito muito interessante chamado CEO celebridade, né? CEO, diretor de negócio, celebridade, que é aquele cara que é o dono do negócio e que ele faz a comunicação com o mercado e ele tem uma espécie de status de celebridade dentro da empresa e todo mundo segue esse cara. Então, sejam esse cara, tá? E também sigam outras pessoas que vocês acreditam que têm que inspirem vocês, né? Sejam de outros segmentos ou no mesmo segmento de vocês, para vocês se espelharem. Inclusive, tem um e-book gratuito, né, lá da Sales Hackers, que depois eu vou disponibilizar para vocês todos os links, vocês podem baixar. Tá? Um e-book que pode ser uma guia para vocês melhorarem o perfil lá no LinkedIn, certo? Eu imagino que a maior parte de vocês que estão aqui no grupo já participam, né, do LinkedIn, mas vale reforçar, porque mais do que nunca é uma rede social que está ajudando muito as empresas a fazerem venda de casa, a prospectarem de casa, a pesquisarem melhor e, com a pesquisa, fazerem uma abordagem mais eficiente, que traz um rapport, uma conversão maior, certo? Eu não vou conseguir entrar muito nos detalhes aqui. Se alguém tiver dúvida, depois vocês perguntem para a gente entrar mais em detalhes ou vão colocando no chat, que daqui a pouquinho a gente pode falar mais sobre LinkedIn, o que vocês acharem melhor. Instagram, uma questão mais profissional possível, mas sem deixar o pessoal também. O Insta funciona muito bem com o pessoal, mesclado com o profissional. Compartilhar bastante conteúdo, né, que ajudem os clientes nas redes sociais de vocês, assim como a gente está compartilhando conteúdo gratuito aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está nessa live poderia também criar conteúdos gratuitos que vão ajudar os clientes a saírem da crise antes. E, nesse momento também, para quem está entrando no digital agora, né, uma dica que eu dou é que o feito é melhor do que é bem melhor do que o perfeito, certo? Então, peguem agora mesmo, todo mundo eu sei que tem um smartphone aí,
e a gente pode começar a trabalhar essa questão da presença digital o quanto antes. E aí, mas assim, poxa, falando de estratégia de vendas mesmo, né? Como vender na crise? Quando a gente pensa em como vender na crise, aliás, quando a gente pensa em estratégia de venda como um todo, a gente sempre pensa também em nicho, certo? Eu tenho recursos finitos para atacar mercado, para atender mercado, para conversar, o meu tempo ele é finito, então eu tenho recursos finitos e eu tenho um mercado muito amplo, certo? Então, qual é a fruta mais baixa, né? Aonde que eu posso dedicar os meus esforços e colher resultado primeiro? Nesse sentido, a dica que eu quero trazer para vocês é a seguinte: normalmente, a fruta mais baixa para a gente, para quem está vendendo, são os clientes de base, certo? E como que funciona isso? Para quem trabalha com venda para empresas, né, ou mesmo venda para pessoa física, o que a gente teria que fazer inicialmente era um bom trabalho de base e entender o que esses caras podem comprar adicional ou algo que complemente uma oferta nossa. Normalmente, essa é a nossa fruta mais baixa. Uma outra fruta, né, e também pode ser muito legal para a gente que está trabalhando prospecção de cliente, etc. Até, gente, se vocês puderem me colocar no chat também, quem trabalha com pessoa física, pessoa jurídica, eu posso contextualizar melhor os exemplos para vocês aqui, tá? Quem trabalha com pessoa jurídica já vai me avisando, quem trabalha com pessoa física vai me avisando aqui também. Uma questão muito importante que eu queria trazer para vocês é trabalhar os caras que a gente já perdeu, reprospectar oportunidades e clientes que já saíram da base, estão esquecidos lá no CRM ou em alguma base de contato, e a gente pode trabalhar de novo esses caras. É muito mais fácil a gente vender para quem já confia no nosso trabalho, já conhece o nosso trabalho, do que alguém que nunca ouviu falar da gente antes, tá? Então, nesse ponto específico, eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa análise de base. Um outro nicho interessante para atacar, eu vi que tem algumas pessoas que já fazem marketing digital, tem agência aqui, etc. Gente, os leads, os caras que já estão habituados a trabalhar com a gente, que já conhecem a nossa marca, os tal dos leads qualificados pelo marketing, os MQLs, são também excelentes fontes de negócio. E um ponto interessante que eu queria trazer para vocês é o seguinte: e se não for possível vender para quem a gente já conhece, né? A dica aqui é focar em mercados menos afetados, né? Tem uma série de mercados que estão sendo menos afetados pela crise. Eu não estou falando que eles não estão sendo afetados. De alguma forma, positiva ou negativamente, todos estão sendo afetados. Mas a questão que eu quero provocar vocês é fazer um brainstorming com a equipe de vocês, ou sozinhos, para quem é profissional, individual e tal. Quais mercados eu posso atender com o meu produto ou serviço e que está sendo menos afetado pela crise? Por exemplo, alguns setores de tecnologia, setores de conferência remota, plataformas digitais, algumas agências de marketing, né, alguns segmentos de agência de marketing estão sendo menos afetados do que outros. Setor médico, health techs, indústrias não pararam, né? Muitas delas não pararam. Alguns setores dentro da indústria estão em alta, né? Plástico, borracha, alimentação, né? Supermercadistas, varejo, né? Alguns setores do varejo, né? Então, apesar assim, de as empresas estarem evitando fazerem compras com ROI muito longo, né, com retorno sobre investimento muito longo, é um bom sinal para a gente prospectar, é um bom caminho para a gente prospectar nesses mercados, tá? E tem uma máxima também em vendas que é o seguinte: a gente nunca está parado no nosso cliente, ou a gente está vendendo mais, ou a gente está perdendo espaço dentro desse cliente, tá? Então, reforçando também a importância da gente trabalhar
melhora a base. E tem uma outra questão, né? Hoje, recentemente, essa semana passada, é tanta coisa acontecendo que eu já nem me lembro mais os dias direito, mas alguém estava falando para mim assim, cara, o que eu faço para vender? Eu perguntei para o cara, você atende alguma empresa que foi pouco afetada pela crise? Ele, sim, atendo. Qual que é o segmento desse cara? Tal. Eu perguntei, quantas iguais a esse cara existem no mercado, ou parecidos? Poxa, existem várias. Será que a gente pode fazer uma abordagem para os concorrentes do nosso cliente, ou que atuam no mesmo mercado, e usar o caso de sucesso desse cliente como uma oportunidade para entrar em outras empresas semelhantes com o mesmo perfil, certo? Então, talvez aí também tenha uma boa dica, né, para quem está ouvindo a gente aqui, uma boa dica para você explorar melhor um mercado potencial que você ainda não está atuando. Um outro ponto que eu queria trazer para a gente discutir é a questão da política comercial. Eu acho que todo mundo já é evidente que a gente precisa mudar um pouco as regras do jogo, porque o jogo mudou. A gente estava jogando um jogo, o jogo mudou, certo? Então a gente precisa, mais do que nunca, flexibilizar um pouco mais a política comercial. Mas o que é flexibilizar a política comercial aqui? Algumas coisas que a gente aqui na Sales fizemos, tá? Com projetos de consultoria. Em função até de um desafio de fluxo de caixa que a própria empresa tem, né? No caso, a gente, dando o nosso exemplo aqui, a gente também tem desafio de fluxo de caixa, tem que acertar as contas de pagar e receber, etc. E aí a questão que eu queria trazer para vocês é talvez, em alguns casos, a gente consiga antecipar pagamentos, certo? Antecipar pagamentos e dar uma carência, talvez, para a segunda parcela, jogando isso para o final do contrato. Pode ser uma saída, ou coisas semelhantes a isso, né? Você trabalhar desconto, você trabalhar outros tipos de antecipação de contrato, ou até uma outra coisa interessante para quem é consultor também, né? Poxa, será que não tem uma forma, né, da gente criar uma oferta mais enxuta, mais barata? Será que não tem uma forma de eu entregar com maior escala, né? O Luiz falou também dessa questão do Evoluto, uma plataforma que talvez possa ajudar a fazer isso, né? Então, como que a gente consegue talvez nos adaptar com ofertas que tragam um ROI, um retorno sobre o investimento mais rápido para o cliente, porque o cliente ele está avesso a risco, certo? E um último ponto que eu queria trazer sobre vendas, antes de abrir para discussão e tal, é a questão da empatia, né? Mais do que nunca, né? Sempre foi a chave em vendas, mas mais do que nunca, empatia é a palavra mágica, é a palavra que está norteando os nossos contatos de venda, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma prospecção, liga para uma empresa que ainda não conhece a gente, ou mesmo para um cliente, alguém de base, a primeira coisa que a gente faz não deve ser vender, né? Muito mais é uma postura de ajudar, é uma postura de entender o momento do cliente, é uma postura de querer se informar mais e poder, de repente, ajudar esse cara a sair da crise antes, ou entender se ele foi muito ou pouco afetado pela crise, certo? Então, sempre foi a chave em vendas, fazer perguntas sempre foi uma das maiores habilidades de um bom vendedor, mas agora, mais do que nunca, isso é importante, e aí fica também a questão do LinkedIn, das redes sociais, para a gente fazer uma baita pesquisa antes de ligar e ser mais relevante na ligação. E também tem aqui meus contatos, tá, gente? A gente vai logo mais aí abrir um pouco mais para conversa, para discussão. Mas aqui tem, por exemplo, alguns links interessantes, tá? Tem o link do nosso Insta, @sales_hackers, para quem não conhece. E esse material aqui, com todas as dicas e materiais complementares a ele, vocês podem me pedir lá no Instagram, tá? Mandar um direct lá, ô Danilo, tudo bem? Eu acabei de ver sua palestra ali e tal, com o Luiz,
queria receber os materiais, é só dar um salve ali no Instagram, a gente já manda os materiais. E tem uma série de materiais gratuitos no blog também, né? saleshackers.com.br/materiais. Um deles muito legal é um e-book que tem para você conseguir fazer a otimização do teu perfil no LinkedIn, para você poder vender usando o teu perfil no LinkedIn. Então, uma das coisas legais que você pode já fazer de bate-pronto gratuitamente é melhorar essa parte e começar a trabalhar o teu perfil de forma mais otimizada. É isso, galera. Por enquanto é isso. Eu acho que agora o momento é da gente abrir, né, para trabalhar dúvidas individuais aí de todo mundo, dificuldades, e aí a gente vai trabalhar, criar um plano de ação com vocês para vocês conseguirem sair aí o quanto antes dessa crise também. É isso aí, pessoal. Quem quiser, levanta a mãozinha fisicamente aí, enfim, ou só abre o microfone e pede licença aí para falar, só para a gente não se atropelar, viu? Sei que vocês estão ansiosos aí. Fala, Alexandre. A primeira coisa que eu queria entender, eu até entrei aqui no site da Evoluto, é se a plataforma ela também é uma plataforma de pesquisa de fornecedores. Por exemplo, quem está precisando do serviço de consultor pode buscar na base de consultores de vocês lá o que tiver mais próximo, ou ela só é uma plataforma de suporte para o consultor? O Evoluto em si é uma plataforma para oferecer o serviço, mas a gente tem agora, recém-lançado, um aplicativo onde você faz essa busca por área de necessidade. Depois a gente pode, acho que o Eloy aí do marketing tá aí, ele coloca no chat o link, é um web app que você pode buscar todos, como são todos digitais, todos consultores digitais, não importa muito a distância que você está, é mais a questão da área de conhecimento. Sim. Alguém tem alguma dor aí? Quem tem um negócio, enfim, tem alguma coisa que está com dificuldade? Diga, Ângela. Posso tirar uma dúvida, Luiz, do seu Por trabalho? Por favor, até duas. Eu também dou consultoria para serviços de alimentação, principalmente restaurantes, e a minha atuação é em boas práticas de fabricação de alimentos, mas eu também faço um trabalho de elaborar ficha técnica, fazer um trabalho de redução de perda e desperdício, mas muito voltado para o operacional, cozinha. E aí eu entro muito nessa coisa do, se você não tem indicador, você não, né, não gerencia nada, não sabe onde você está, não sabe onde você vai. E aí eu queria saber, assim, da sua linha de atuação, pelo que eu percebi, ela é mais de gestão de negócio como um todo, seria isso? De buscar os indicadores do negócio em termos de todos os números, não só de cozinha. A minha formação, para quem não me conhece, é em gastronomia. Eu sou formado em gastronomia em Nova York, enfim, atuei como chefe de cozinha durante 15 anos, eu passei por diversos países, cozinhas aí por mundo afora, então assim, eu atuo bastante dentro da cozinha, porque a cozinha, se a gente for analisar dentro de um restaurante, de 25% a 35% é CMV que a gente fala, né? O custo de insumos. Então a cozinha entra aí um pouco de bebidas, mas não é tão preocupante bebida, bar normalmente. Então a cozinha já de cara tende a ter 30% a 35% de contribuição no custo, ou seja, é um grande potencial de gargalo, de gargalo de produção e de ralo de desperdício. E a mão de obra também, dependendo do modelo de negócio, mas a maioria tende a pesar mais na cozinha do que no salão. A gente hoje tem muitas opções, muitas facilidades de serviço automatizado ou semi-automatizado, serviço digitalizado, enfim, self-service, que diminuem drasticamente a necessidade de funcionários no salão por cliente atendido do que a cozinha. Na cozinha, elas tendem a ser menos tecnológicas, apesar da gente ter muitas opções de tecnologia para resolver isso, mas elas tendem a ser menos tecnológicas porque o investimento financeiro é muito alto e as pessoas acabam não fazendo. Então, eu atuo bastante na gestão como um todo do negócio. Eu gosto de... eu acho que a gente, que nem o tema daqui, né, aumentar a margem de lucro. Eu não consigo aumentar a margem de lucro como um todo de um restaurante, de um estabelecimento de alimentação, sem ter noção ou conhecimento do todo. Porque eu posso reduzir desperdício em alguns porcentos, né? Assim, a gente às vezes reduz 3% de desperdício, que parece muito pouco, e às vezes dá um resultado muito grande, às vezes não, porque depende dos outros fatores.
Eu daqui a pouco vou mostrar aquela calculadora que eu falei para vocês. Quem não pegou essa parte da calculadora, eu fiz a pergunta. 5%, mexer 5%, será que é muito? Será que é pouco? O que isso impacta? Esses 5% que você mexe, quanto que será que mexe na margem de lucro final, que é o importante, né? Que a gente está falando. Mas espero que tenha te respondido, Ângela, em relação a isso. Respondeu. E aí, assim, mais outra perguntinha, então, já que você me permitiu duas. Quando você entra no cliente, mesmo que digitalmente, agora no Evoluto, né? Você faz um raio-x do negócio. Você vai orientar esse seu cliente a percorrer esse caminho para levantar os seus próprios indicadores. E aí, em cima desses indicadores, você vai conduzindo ele no caminho da transformação para reduzir custo e aumentar esse lucro. É esse o seu caminho? Isso, a gente começa com o genérico, assim, o geralzão, né? E eu falei, a gente tenta atuar da maneira mais eficiente possível em termos de otimizar também a velocidade do retorno da consultoria, né? Quem está perdendo dinheiro, quem está com a margem muito baixa ou está negativo de lucro, tem muita pressa, né? Esse é um negócio que, enfim, um restaurante pequeno, normalmente empresas familiares são os restaurantes no Brasil, eles têm fluxo de caixa para pouquíssimo tempo de sobrevivência, num caso de crise como esse, ou num caso de começar a declinar muito a margem de lucro. Então, a gente tem muito foco em eficiência na entrega de começar a mudar os resultados. Vou só te mostrar rapidamente aqui, a gente usa uma planilha nossa que é para, de fato, conseguir ter essa visão geral, certo? Então, aqui a pessoa ela insere aqui todas as informações dela, tanto do passado, ela pode usar depois para o futuro de faturamento, dos custos fixos, dos custos variados, os variáveis e diversos. Dentro da alimentação, eu gosto de separar o CMO, né, o custo de mão de obra, dos custos fixos, normalmente, que é um custo muito relevante. O CMV e a nossa planilha gera esse dashboard que mostra a divisão dos custos. Tem algumas evoluções aqui, que a gente pode ver linha de tendência do ticket médio, está subindo, está baixando, quantidade de cliente e diversas coisas. E aí aqui a gente tem o raio-x da empresa do lado financeiro. A gente consegue visualmente entender o que aquela empresa está passando, onde que a gente consegue atuar melhor. Que daí eu consigo focar, por exemplo, se a dificuldade do cliente é CMV, custo com produto, a gente atua primeiro no custo com produto. Se não é CMV, não tem por que eu gastar tempo e energia lá primeiro, sendo que eu posso ter uma atuação, uma alavanca melhor do meu trabalho, né, e do cliente também em outro segmento. Muito bom, parabéns, adorei, obrigada. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma necessidade, algum desafio que está passando na empresa nessa parte de margem de lucro, enfim, como é que está vendas, talvez, comunicação, estratégia? Não falem todos de uma vez, hein? Alexandre ali, Luizão. Alexandre levantou a mão? Levantei. Legal. Então, a minha empresa, ela estruturalmente, financeiramente falando, é pequena ainda, a margem de lucro dela, eu ainda sou classificado como MEI. E a dificuldade que eu vejo hoje é a seguinte: os que mais precisam do meu tipo de produto, né, que é o meu serviço, na verdade, que é marketing digital, são os que mais estão sofrendo dessa crise hoje, que são os pequenos negócios. Porém, por um outro lado, o custo meu fixo, principalmente, que é quase 90% do custo, variável, eu não falo que é 100% porque é bem pouco, ele é um custo um pouco alto, que a gente usa plataformas que são pagamentos mensais, normalmente em dólar também. Então, isso tudo incrementa muito o custo, mas de forma que muitas delas não têm uma alternativa genérica, por exemplo, que é mais barata ou algo do tipo. Então, hoje eu me vejo engessado do ponto de vista de custo, de conseguir reduzir esse custo direto do serviço. Porém, por outro lado, ter o cliente, esse pequeno, que é o que mais está sofrendo, e o que seria mais interessante para mim atender, que é ele, mas se eu for cobrar um valor que seja honesto para ele, vai ficar desproporcional para mim, vai desbalancear. Eu vou balancear a balança dele, mas vou desbalancear a minha, né? Eu vou estar mais ou menos pagando para trabalhar. Só para nortear aí, para ter números, pra você ter uma noção, eu fiz um pacote de R$480 para 12 artes, mais 5 bônus lá, inclusive a gestão de um anúncio. E eu lancei isso por uma semana. Não tive retorno nenhum.
É claro que eu investi pouco em anúncio, coisas do tipo, mas hoje eu vejo muito essa dificuldade, tanto do pequeno conseguir enxergar valor, mas quando enxerga valor ele não ter a capacidade financeira, principalmente, sobretudo, nessa situação que a gente está vivendo. E o ideal, o cliente dos sonhos, seria aquele que é média empresa para grande porte, talvez. Eu já atendi 2 o ano passado, esse ano eu estou sem nenhuma nessa categoria, mas eu também tenho uma dificuldade muito grande de chegar neles e de estar ajustando esse custo. Mais uma coisa de exemplo, né, para nortear, uma empresa de médio porte, dependendo, né, porque cada caso é um caso, é uma precificação que eu tenho que montar um escopo, mas fica em média de 2 a 2.500 por mês de mensalidade. Só que eu não acho muito fácil essas empresas, porque, principalmente na minha região aqui, apesar de eu atuar no digital, né, todo mundo tem disso, eu posso atingir o Brasil inteiro, até o exterior. Pode, mas os algoritmos das redes sociais, né, das plataformas, eles não privilegiam todo mundo, então você tem que pôr anúncio. E aí eu não tenho cacife financeiro para anunciar para muito longe da minha região. E nessa região minha, acontece muito, o Willer está até aí, foi professor meu na faculdade, ele sabe da realidade. Tem muita empresa aqui na região que cresceu muito, é uma empresa já de médio porte, inclusive indústria, por exemplo, mas a cultura empresarial ainda é da pequena empresa. E aí dificulta dele enxergar o valor junto do meu serviço. Meio complexo, né? Não, enfim, vou deixar o Danilo, acho que o Danilo tem mais fit aí com o teu negócio, mas assim, do ponto de vista, o que eu sempre falo para as pessoas, e a minha especialidade é segmento da alimentação, mas o princípio, a base de tudo é muito próxima, é muito parecida. Então, vou listar rapidamente quais são aí suas dores, vamos falar assim, sua dor é o custo fixo alto e dificuldade de captação de cliente. Quando o custo fixo é alto, primeira coisa que a gente faz, que eu não sei se você já fez, mas enfim, depois só para você avaliar, renegociar. Negocia com as plataformas se você tem como ter suspensão de um pagamento, prorrogação. Algumas plataformas do exterior também estão fazendo facilitações de pagamento e tudo mais, e aí isso pode te dar uma amenizada por 1, 2 meses aí em termos de custo fixo, e esse dinheiro que você estaria investindo na plataforma, você investir em captação de cliente, né, para ver se você consegue gerar dinheiro aí para depois voltar a pagar as plataformas. Ou, do ponto de vista, por exemplo, que eu falo muito para os restaurantes, eu tenho um prato que passou a ficar muito caro para mim, eu não tenho, e o meu cliente não quer mais pagar o valor desse prato. Cria outro prato. Não corta do prato que você está vendendo, cria um outro produto. Então, se os seus produtos estão atrelados a você usar essas plataformas, você precisa de usar muitas plataformas ou plataformas com custo muito alto, procura entender o que o teu cliente está priorizando agora. É arte para o Instagram? Né? É isso que ele está precisando mesmo? Será dentro do seu escopo de serviço? Vê o que ele está de fato precisando. Às vezes você consegue conduzir uma pesquisa rápida com uma survey dessas da vidas aí gratuitas, e identificar o que ele está precisando e oferecer um produto com o mínimo de custo possível para o máximo possível de pessoas, né? Para você escalar esse teu pãozinho com presunto e queijo, aí, teu misto quente, vamos falar assim, fazer pelo menos você ter um colchão de liquidez sempre todo mês. Se você conseguir ter, em vez de vender uma mensalidade de R$500 para ter artes, enfim, vamos supor que o teu cliente hoje, as empresas que você consegue atender, estão procurando, a verdade é criar comunicação, ou enfim, atendimento via WhatsApp, automatizar alguma coisa que está sendo difícil, uma configuração que é difícil. Às vezes você faz isso por um valor menor, ou até mesmo os R$500 para pessoas, só que ela enxerga mais valor nisso, né? E aí você consegue ir criando aquela basezinha de clientes que vai cobrir teu custo fixo, e aí você vai cada vez mais conseguindo escalar. Mas aí o Danilo, dentro dessa área de marketing, acho que consegue dar uma opinião mais forte ainda. Não, bacana, obrigado, viu? Ô Alexandre, você é diretor da empresa Creative, certo? Isso. Isso, né? Eu dei uma olhada no teu LinkedIn aqui também, quando você estava conversando com o Luiz um pouquinho. Bacana.
E você, rapidamente, você atua com empresas maiores, menores, de algum segmento específico? Hoje eu não trabalho por nicho, até porque a gente tem um conceito aqui diferente do que a maioria do mercado está trabalhando. A gente trabalha apenas como empresa por segmento. Então, por exemplo, eu atendo um colégio, eu atendo só esse colégio, porque aqui na região que eu trabalho, teve muito problema de agências estarem atendendo concorrentes diretos. E aí criou esse problema. Então, eu entrei desse formato sendo um diferencial. Uhum. Então, não tem um nicho. A outra pergunta que você fez foi? Se você atua com grandes ou pequenas empresas? Sim. Meu foco inicial era pequenas empresas, mas devido a esse problema que eu falei, do cara às vezes nem enxergar o valor do serviço, eu tenho focado mais nas médias empresas. Não chega nem nas grandes, não, porque as grandes normalmente já tem um setor de marketing interno, né, ou coisa do tipo. Então, estou ali entre a pequena, que é uma limitada da vida, digamos assim, até uma empresa que é uma Irelia, uma sociedade anônima, mas com faturamento não muito alto. Cara, assim, pela tua fala, me parece que você tá com dificuldade de posicionar bem a oferta na cabeça do teu cliente, fazer o cara ver valor, certo? Sim. Normalmente, como que eu vejo as pessoas errando na construção de valor, né, na hora de uma abordagem de vendas, de prospecção? Você prospecta também ou trabalha só com anúncios? Eu prospecto também, mas bem pouco, sendo bem sincero. A maior parte da prospecção Uhum. ativa vem de indicação. Assim. Exato. Assim, o que me parece, tá? Visão de fora. Me Uhum. parece que você está muito focado primeiro na tua região, mesmo sem necessidade evidente de realmente atuar só com empresas da tua região. Uhum. Isso, né, talvez um pouco pelo teu background de marketing, você se vê muito focado nessa questão dos anúncios, né? Mas uma outra abordagem, e aí eu te faço essa provocação, é talvez você usar o teu cliente que mais tem sucesso, o cara que mais teve resultado, beleza? Pega Uhum. esse cara, veja se esse cara ele pode ser uma referência comercial sua, tá? Você deve ter alguns clientes que, de fato, eles podem falar em teu nome, que você tem um bom resultado, um bom trabalho. Sim. E o que eu te convidaria a fazer, eu vou compartilhar minha tela rapidamente, tá? Para não me estender muito aqui também e ser bem mão na massa com vocês. Putz, aqui, ó. Você vai pegar uma empresa, vou pegar o exemplo aqui da tua empresa, tá? Uhum. Você vai buscar, você pode fazer um filtro aqui no LinkedIn, por exemplo, né? Eu vou botar, por exemplo, aqui diretor de marketing, tá? Diretor de marketing. E aí você pode aplicar alguns filtros de região, né? Você pode aplicar filtros de pessoas que já são conectadas com você, ou na tua região, ou uma outra região, em algum setor específico que não está sendo tão afetado pela crise, como é o que a gente falou agora, né? Você pode, isso na versão gratuita, tá? Então Uhum. eu nem estou falando de pagar LinkedIn. E se conectar com essas pessoas e usar, por exemplo, assim, uma coisa interessante que a gente poderia fazer, tem também algumas ferramentas, né, que inclusive tem algumas gratuitas que eu acabei não instalei aqui no meu computador, mas tem uma que chama Lusha, tá? Eu posso até, por falta de tempo, eu não vou entrar muito no detalhe, mas anotem aí, Tranquilo. Lusha. É gratuito e a gente muitas vezes consegue o contato das pessoas. E outra coisa interessante, repara que no LinkedIn, quando a gente já tem conexão de primeiro grau, a gente consegue pelo menos um e-mail daquela pessoa. Uhum. Muitas vezes tem o celular, certo? Então, uma forma que você tem também de fazer uma primeira abordagem, e eu recomendaria você inverter um pouco a tua estratégia e, poxa, se na tua região você está tendo dificuldade, por que não sair um pouco dela e tentar uma estratégia mais ativa e usar um contato, um caso de sucesso para despertar a curiosidade dessa empresa que você visou que tem fit de ser cliente,
Porque a venda, a prospecção, ela tem várias fases, né? Uma primeira fase, o que eu recomendaria para você é você tentar tirar o cara do status de ocupado e colocar ele no status de curioso, né? Como você faz isso? Contando uma história. E você vai contar a história do seu cliente que teve mais sucesso, você vai estar prospectando um cara parecido, né? Então, ele vai ficar interessado em saber mais. E aí, pela questão de localidade, provavelmente esse cara ele não vai ser concorrente direto, porque você trabalha com muitos negócios locais, né? Escolas e tal. Então, você pode prospectar uma outra escola numa outra cidade, por exemplo, certo? Com certeza. E aí, com uma história de sucesso, você tira o cara do status de ocupado e põe ele como curioso. E você vai desenvolver um roteiro de perguntas voltado para aquele cargo, certo? E para aquele segmento. Esse roteiro de perguntas vai despertar necessidades que estavam adormecidas e você vai conseguir posicionar melhor a tua oferta. Então, você nunca pode prospectar uma empresa falando dos seus produtos e serviços. Não é esse o objetivo da prospecção. Você primeiro tem que despertar necessidades que estão latentes. Uma dica para quem está acompanhando, eu vou até colocar aqui no chat um artigo, né, que eu escrevi sobre como fazer perguntas de vendas. Eu acho que pode ajudar você bastante. Por favor. Tá certo? Cara, muito bom. Nessa linha Eu também, gostaria de te Alexandre. ajudar muito, cara. Se tivesse mais tempo, eu prometo. Mas, assim, segue lá no Insta, manda um direct que, de repente, eu te mando uma mensagem complementando qualquer coisa que você precisar, tá certo? Não, com certeza eu vou mesmo. Brigadão de verdade. Uma coisa que realmente eu não gastei a energia, eu deveria ter gasto já, é aprendendo mais coisas sobre o LinkedIn. Que acaba que, assim, eu sou uma eu presa, né? É eu e minha esposa que trabalha no negócio, então a gente faz tanto a parte estratégica quanto operacional e tático também. Aí a gente está até pensando nessa questão de escalar o negócio para ter mais clientes, para ter condição de começar a ter funcionário e tal. Mas aí a gente, quando está nessa loucura, né, fica muito focado no operacional Então, e esquece um pouco. dentro dessa linha aí, duas coisas que eu peguei aí das perguntas que o Danilo fez também, que você falou, nesse momento, a melhor coisa, ao invés de você focar em ter um diferencial de mercado, que é não atender concorrente, empresa do mesmo segmento, fazer justamente o que o Danilo falou, o oposto. Você focar num nicho, num segmento que você tem certeza absoluta, que você tem case de sucesso, de entrega de resultado, e focar nesse nicho em diversas regiões, né? Para você, enfim, não Até depois você conseguir... pega um discurso, né, Luiz? Pega um padrão de discurso, de fazer perguntas para aquele cargo, naquele segmento. Porque você está Cara, tentando saber a dor do dono da escola, do dono da padaria, do dono da academia, e é muito difícil, numa empresa, você saber falar com todo mundo. Então, quanto mais nichado, melhor é para você, porque nesse momento, talvez o principal nem seja marketing, talvez seja venda, né? Porque se você trazer 10 pessoas e conseguir converter 3, 4, 5, é muito melhor do que você trazer 1.000 e converter uma ou zero, entendeu? Então, ou 1.005 também, né? ou Converter então gastar 1.000 um dinheiro e enorme para converter. trazer 1.000 e converter as mesmas 5, né? Você tem uma taxa de conversão muito menor. Então, segue aí bastante o Danilo aí na parte de sales dele aí, que eu mesmo tenho contrato os serviços do Danilo, é muito eficiente mesmo a abordagem deles de venda. E o foco mesmo nesse momento não é nem tanto jogar uma rede muito grande no mar, e sim você ter precisão na pesca. Saber exatamente com quem que você está falando e o que você está entregando para essa pessoa. Pessoal, mais alguém tem alguma outra, enfim, situação, algum outro ponto para falar? Acho que dá para a gente fazer mais uma rapidinha antes da gente encerrar. A gente não pode seguir muito mais das 18. Temos mais lives aí, mais eventos acontecendo. Ninguém, nossa, não falem todos de uma vez. Pessoal, deixa eu falar só um pouquinho. Vai lá, José. A minha situação é parecida aí com a do Alexandre, né? Eu atuo há muito tempo no mercado, mas também é uma empresa um exército de um homem só, como diz o outro. Tenho vários parceiros que atuamos juntos, todos na mesma característica, cada um tem a sua empresa individual e
atuamos mais ou menos como se fossem cooperativas, um ajudar o outro no seu contrato quando precisa. E a minha questão também é justamente escalar a necessidade de venda. A minha taxa de conversão de produtos é altíssima, perto de 75%. O meu índice de recompra também é mais de 70%, só que é muito por indicações, né, e por quem já conhece. Então, a minha grande questão é realmente escalar e atuar na área comercial. Então, me interessou muito os comentários de vocês, principalmente do Danilo. Vou ler bastante aí sobre isso e quem sabe a gente converse mais para ver o que a gente consegue evoluir. Posso complementar aqui, José, o que você falou? Eu entendo muito o teu momento, cara. Eu também sou consultor e eu passei por isso. Acho que ano passado, que era um momento que eu estava querendo escalar vendas aqui na consultoria, né? E eu consegui fazer esse trabalho aí, deu certo, né? O Luiz é cliente, por exemplo, nem conversei com o Luiz, tinha uma outra equipe que fez a venda para o Luiz, né? Então, como que a gente faz para sair desse operacional de vendas e escalar, ganhar um pouco mais de tração em vendas? Tem uma coisa que chama playbook de vendas, ou sales playbook, ou manual de vendas, chame como quiser. Moral é o seguinte, a gente tem que processualizar a venda e repetir esse processo muitas vezes, né? Hoje você tem 70% de conversão, mas você não tem muito volume, certo? Aí é fácil ter uma conversão alta. E talvez você também não tenha... você trabalha só com um cara que está caindo de maduro. Talvez os outros que estão meio verdes e tal, talvez você nem cadastre no CRM. Né? É o mais comum da gente ver, por exemplo, quando eu converso com um empreendedor como você, às vezes o empreendedor ele fala assim, poxa, eu tenho uma taxa de conversão de 100%, mas ele só cadastra os caras que são conhecidos e que já praticamente já vêm fechados. Então, mas eu acho que tem um processo, José, que você pode seguir, que é o seguinte, um pouco do que eu fiz aqui também. Primeiro, você tem que ter uma forma escalável de precificar o teu serviço, né? Então, você tem que montar os pacotes para que qualquer criança consiga dar um preço para aquele serviço que você presta. Estou exagerando, mas talvez um cara não tão instruído quanto você, né, para conseguir fazer a venda e precificação do teu serviço. E o outro ponto interessante volta um pouco do que eu falei para o Alexandre, que é essa questão de você encontrar um processo repetível. O que é um processo repetível? É sempre que eu falo com um diretor de marketing de uma escola, desse perfil, e faço essas perguntas e abordo ele dessa forma, e eu chego nele através desse processo, inclusive, Alexandre, fica a dica, eu tenho cases, cara, no segmento de educação, trabalhando exclusivamente o LinkedIn, cara, exclusivamente o LinkedIn. Você vai ficar impressionado com a receptividade quando você enviar uma mensagem, por exemplo, para um reitor de faculdade e o cara te responder, tá? Você vai ficar impressionado como esse público ele é ativo no LinkedIn, tá? Aproveitando o gancho de LinkedIn, você acha que compensa pagar? Eu acho que compensa, mas assim, antes de você pagar e poder usar realmente né, extrair benefício daquilo, a minha dica é faça no grátis primeiro, um pouquinho, porque é igual a academia, sabe? O cara que começa a academia e tal, a chance dele não engajar e não curtir e ele desistir no primeiro mês existe, né? Então, antes de você pagar o plano anual, paga um mês, vê se você se adapta, se você não prefere um crossfit, se você não prefere uma arte marcial, alguma outra coisa que se encaixa melhor com você. Então, eu faria dessa forma. Eu usaria um pouco grátis, veria se faz sentido e depois, aí sim, pagaria se o cliente, né? Se o cliente me responder. Mas aí,
para fechar essa questão aqui do José, é assim, você tem que criar a mesma forma de segmentar, de encontrar potenciais clientes, aplicar os mesmos filtros, de abordar da mesma forma, de quando você falar com o cara, de você fazer as mesmas perguntas ou variações do mesmo tema, e depois você precificar e vender e acompanhar. Então, normalmente o empreendedor, ele é o primeiro vendedor, né? E aí a gente começa descobrindo mais ou menos a trilha e depois a gente põe alguém para a gente pavimentar essa trilha, né? Então, mas para você eu faria mais ou menos a mesma questão. Processualiza, faz esse trabalho de prospecção no LinkedIn, identifica os segmentos que estão sendo menos afetados e daqui a pouco você bota alguém para te ajudar numa fase menos complexa do processo, que de repente pode ser a fase de prospecção e você só fecha, né? E aí daqui a pouco, ou é tua esposa, não sei se trabalha com você, e você só fecha. E aí você vai aos pouquinhos, vai saindo dessa parte operacional e ficando mais na gestão. Show. Ótimo de bola. Pessoal, eu prometi que ia mostrar a calculadora aí para vocês, para ver o que 5% faz de diferença. Apesar das perguntas não terem ido muito nesse sentido, mas eu acho que ajuda a todos aí para entender o que impacta, como que alavanca aí a margem de lucro, cada coisa, cada aspecto nosso aí. Então, aqui a gente tem a nossa calculadora, entre aspas aqui, né? Estou deixando de lado ali o resultado otimizado, mas vamos, enfim, simular um exemplo teórico aqui, totalmente teórico, né? O volume de venda seria aí por unidade, né? Quanto que você vende por mês, por exemplo? Aí pode ser produto, pode ser serviço, pode ser uma consultoria, 1000 consultorias, enfim, um lanche, 1000 lanches, seja lá qual o seu segmento, né? Qual que é o seu ticket médio, né? Se você tem mais de um produto aí, principalmente, ou se você aplica descontos, vê aí qual que é o seu ticket médio desses produtos, né? Seu custo fixo, né? Aqui a gente está fazendo custo fixo por unidade, né? Então, pega todos os seus custos, divide aí pelo número de vendas que você fez e o custo de produto, ou no caso de serviços aqui, que é o nosso, é o custo de atendimento do cliente, quanto que você gasta para atender cada cliente que você, cada cliente de consultoria, enfim, cada produto que você vendeu, né, no caso. A gente tem um totais de custo, um total de faturamento, nesse exemplo aqui, a gente tem 10% de margem de lucro. E aí que eu pergunto, o que 5% muda em cada uma dessas coisas? Qual que é o impacto de 5%? Então, o que acontece se a gente aumentar 5% das vendas, por exemplo? Se a gente aumentar 5% no ticket médio, se a gente diminuir 5% nos custos fixos por venda e diminuir 5% no custo do nosso produto, por exemplo. 5%, gente, não, eu sei que não parece muita coisa, mas a gente vendo do outro lado otimizado, em vez de 10% de margem de lucro, a gente tem quase 20%. A gente tem um resultado de 186% a mais com esses 5% que a gente conseguiu otimizar, conseguiu melhorar, né? Isso é, assim, para te mostrar a força de pouco. Tem meu filho aqui querendo mostrar o brinquedo dele. Peraí, gente. A força de pouca alteração, né? Vamos falar que você tinha um custo de produto de R$40 e diminuir para 38 essa margem. Quanto que você não consegue renegociar aí com seus fornecedores alguma coisa, né? No caso aí do Alexandre, por exemplo, que falou que tinha custos altos aí com plataforma, com tudo. Nos seus custos fixos, né? O que você não consegue renegociar para baixar 5%, enfim. Eu sei que talvez agora, nesse momento, seja mais difícil a percepção de aumento de venda e aumento do ticket, né? Mas o Danilo falou algo muito relevante aí, que é aumento do valor percebido, né, Danilo? Acho que essa é o principal ponto de vendas, né? Quanto de valor você está entregando para o seu cliente, que você está mostrando que você de fato entrega, né? E aqui eu deixei até uma calculadora para cada um poder depois simular aí, enfim, você coloca aqui as suas... Eu quero aumentar 10%, eu consigo aumentar 10% o volume de vendas, enfim, ela calcula automaticamente. Isso daqui eu vou entregar para vocês, de alguma forma, eu vou ver aí,
e entregar para vocês aí depois da live. Pessoal, Que lindo, cara, seu filho. tá aqui. Da minha parte é isso. Home office é isso, né? Home office é trabalhar todo mundo junto, né? Respeitando seus espaços aí, fazendo acontecer. Poxa, quebrou o brinquedo, né? eu queria fazer um último comentário aqui sobre as dúvidas, porque eu sei que é uma coisa, vendas é uma coisa incrível, né? Vendas é um pouco de arte, é um pouco de ciência, é uma coisa realmente apaixonante. Mas tem uma coisa sobre vendas que é muito interessante e em especial para quem trabalha com venda, a pessoa jurídica, né? Que eu vejo que é a maior parte das pessoas que estão aqui com a gente, pessoa física, jurídica, muito jurídica também. Pessoal, está aparecendo umas mensagens para mim do Zoom que a minha internet está instável. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Beleza. Uma coisa muito interessante é que às vezes a gente vai e bate na porta dos clientes com a premissa de que a gente tem excelentes produtos e a gente é muito bom e que o cara, a gente está fazendo quase um favor para ele, como ele levando para ele o nosso produto, né? A gente ama tanto o produto, a gente gosta tanto do que a gente faz, que a gente fica encantado e apresenta todas as coisas do produto e o que a gente sabe fazer e apresenta os botões e as planilhas e o detalhe, o entregável. E, normalmente, quando a gente fala de uma venda para a empresa, é uma venda um pouco mais complexa. É uma venda que ela tem algumas fases, né? E, normalmente, quando a gente bate na porta de uma empresa, ele não está comprando. Se ele estivesse comprando, ele teria te ligado, certo? Mas é a gente que ligou para ele. Então, muito provavelmente, antes de comprar, a gente precisa criar uma visão de solução. A gente precisa criar uma imagem na mente dele, né? Uma imagem. Quando eu digo imagem, é da PNL mesmo, uma imagem, certo? É uma coisa dele tendo uma vida melhor, ele usando o teu produto, certo? Resolvendo algum problema dele, qualquer que seja, usando o teu produto. Como fazer isso? Não é apresentando o teu produto. Não é apresentando o produto, não exija do cliente que ele sozinho faça as conexões de realidade que ele vive, do dia a dia, da rotina dele. Não deixe esse trabalho de fazer essa imagem para o cliente. Ele não vai fazer, certo? Ele não vai fazer. Como que a gente cria, né? Ó, Alexandre falou gostou de PNL. Como que a gente cria imagens, né? Ó, não pense no elefante branco, né? Todo mundo pensou. Tenho certeza que sim, né? Tenho certeza que sim. Elefante branco. Fechou. A questão é como a gente fala com as pessoas vão criando imagem. Pensem nisso. A melhor forma de você criar imagem, a melhor forma de você ativar uma necessidade não é falando, é perguntando, certo? E na prospecção, isso é uma verdade tão grande, gente, é uma verdade tão grande, que na prospecção, a melhor forma de você desenvolver o interesse de alguém é conectando uma necessidade com alguma funcionalidade do teu produto, etc. Ele tem que criar a visão usando aquela funcionalidade. E aí normalmente, tem muita coisa para falar sobre isso, cara, mas são 3 coisas, é um evento, né? Você tem que ter o quê, né? O que tem que acontecer, aí entra a tua funcionalidade. O quando, que é a rotina da pessoa, né? Então, poxa, quando que esse cara vai usar aquela funcionalidade? E o quem? Quem que vai usar? É o dono? É o gestor? É o vendedor? E aí, para fazer isso, você tem que fazer perguntas. Tem 7 tipos de perguntas, tem as perguntas do SPIN, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas uma mensagem importante é não cheguem como se o produto de vocês fosse o fim da picada, a melhor coisa, a cereja do bolo, porque ele não é. O cliente não se importa com ele.
E a melhor forma de criar a imagem de solução antes de enviar a proposta não é apresentando coisa nenhuma, é perguntando. E aí eu deixei um artigo aqui sobre... Eu deixei 3 coisas para vocês no chat. Um que fala sobre como gerar lead, oportunidade no LinkedIn. Um outro que fala sobre fazer perguntas, uma técnica de fazer perguntas que é o spin selling. E um outro que é um caso de sucesso de um cliente nosso que teve um resultado gigante, tipo, dobrou o faturamento só prospectando no LinkedIn. Assim, foi a grande virada do sucesso dele. Tá? Então, deixei esses 3 artigos, eu convido vocês também para acessar. Vou deixar aqui também o link do blog, tá? Estou colocando agora aqui o link do blog. E sempre tem bastante coisa legal e vocês podem acompanhar e ficar sabendo dos próximos eventos e novidades também, tá bom? É isso aí, pessoal. Nós vamos ter que encerrar, porque 6h30 começa um outro evento aí nosso. Já deixou aberto aí, o Danilo deixou seus contatos, eu deixo os meus também. Vou colocar aqui no Instagram, o mais fácil de vocês me acharem aqui, meu perfil no Instagram. E mandar direct também com perguntas, enfim, coisas mais específicas, falar do seu caso, enfim, discutir sobre aí sua situação, a gente está aqui para ajudar. Esse é o nosso principal objetivo. Infelizmente, a gente não consegue, né, aprofundar muito em todo mundo aqui, mas a gente espera que já tenha dado aí alguns insights, algumas dicas, alguma luz aí em direção de algum lugar, seja na redução de custos, seja aí na prospecção, melhoria da sua venda, do seu processo de venda. Certo, pessoal? Alguém quer só dar um tchau aí, só para não passar a live inteira sem falar? Certo. Então Valeu, galera bem participativa, né, mano? Todo mundo fazendo sinais aí, mímicas e tal. Mas é por aí mesmo. Pouco tempo não dá para todo mundo falar. Obrigado, gente. Um prazer aí compartilhar. Parabéns, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. À disposição. Vamos lá. Um abraço. Tchau, tchau.